O senhor pode começar explicando isso, governador? Como é que fica essa questão da morte e a lotação dos institutos médicos legais aqui de São Paulo, governador? E a partir de agora, qual é o protocolo da secretaria, governador? Uma ótima tarde ao senhor, governador. Datena, boa tarde. Eu não pude, infelizmente, acompanhar a entrevista do presidente Bolsonaro, mas estou aqui para atender os seus ouvintes, os seus internautas e a você, Datena, que eu tive a oportunidade já de elogiar recentemente, pela conduta, pela serenidade, pela qualidade da informação que você oferece aos seus ouvintes, aos seus telespectadores e aos seus seguidores também, tanto na rádio quanto na televisão. Só para você entender, eu abri a entrevista dizendo o seguinte: eu não gostaria de politizar essa entrevista, porque o governador Dória falou agora há pouco e me dizem, porque eu não vi, realmente eu não vi, porque eu estava subindo aqui, que ele teceu algumas críticas ao senhor, mas eu não gostaria de politizar. Eu acho que é melhor a gente conversar sobre o combate ao coronavírus do que politizar. Essa entrevista foi o que eu disse ao presidente e ele respeitou isso. Aliás, só falou o seu nome lá no fim, uma vez, e depois disse que... Mas ele colocou em xeque uma coisa. Se a maioria das pessoas aqui, então, vai ser tratada como morte por coronavírus, como é que a gente vai poder aferir um número exato de quanta gente morre por coronavírus aqui no estado? Ou a gente não está entendendo bem essa determinação da secretaria, governador? Datena, bem, primeiro, você fez muito bem. Não é o caso de nós estarmos transformando isso num debate político. Eu não faço disso um debate político, é um debate de saúde. E é muito importante que tenhamos serenidade e equilíbrio para isso. Serenidade, bom senso e fundamentando ações naquilo que representa o fundamento da ciência. Informações médicas, sanitárias e informações econômicas também. Todo o procedimento aqui em São Paulo é feito com o assessoramento de um grupo chamado Centro de Contingência do Coronavírus, do Covid-19, que até 8 dias era comandado pelo Dr. Davi Wip, que infelizmente foi infectado, deu positivo, ele está em casa, está bem, ele é seu médico também, eu sei que você tem muita estima por ele. Estou chateado com isso. Bem. Você até expressou isso outro dia numa entrevista comigo. Eu tenho também carinho enorme, ele já me ajudou, já salvou a minha vida como salvou a sua e salvou a vida, aliás, de centenas de pessoas. Mas ele continua colaborando e ajudando esse centro de contingência. São 13 médicos especialistas, infectologistas, especialistas em epidemia e acadêmicos da Universidade de São Paulo. E 2 secretários. O José Henrique Guerra, que é o secretário da Saúde, que foi o diretor-geral do Hospital Albert Einstein durante 30 anos, e o Edson Aparecido, que você conhece também, que é o secretário de Saúde da Prefeitura de São Paulo. Todos os procedimentos que são adotados na saúde seguem o protocolo da Organização Mundial de Saúde e o protocolo do Ministério da Saúde. E aqui vale uma referência, Datena. O Ministério da Saúde tem se conduzido muito bem dentro de todo este episódio, esse triste episódio dessa crise do coronavírus, com as recomendações corretas e adequadas, recomendando o resguardo das pessoas nas suas casas, recomendando atenção especial para as pessoas com mais de 60 anos, que não devem sair das suas casas, devem permanecer em casa. Pessoas portadoras de deficiência também devem ficar em resguardo em casa. E as pessoas com morbidade, que estejam doentes ou com algum tipo de doença, e as pessoas com diabetes também. Todas essas devem permanecer em casa. E o respeito à quarentena, que vai até o dia 7 de abril, foi sugestão, recomendação do protocolo da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde. Portanto, temos uma ação integrada entre o governo federal com o Ministério da Saúde, o governo do Estado de São Paulo com a sua Secretaria da Saúde e a Prefeitura de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, do Brasil e da América Latina, com igualmente a sua Secretaria da Saúde. Então, todos os procedimentos seguem o mesmo alinhamento. Eu não fiz críticas ao presidente Bolsonaro. Eu critiquei isto sim, a decisão de se promover uma campanha estimulando as pessoas a não ficarem em casa. E era isso que eu queria saber. Não é o procedimento. Eu não ia perguntar para o senhor o que o senhor falou do Bolsonaro, nem se meteu o pau nele ou não. Eu queria saber se o senhor pretende não flexibilizar as medidas já tomadas até agora com base nos dados que a ciência lhe apresentou. Era isso que eu queria perguntar. Boa e correta pergunta, Datena. Por isso que eu não fiz críticas diretas ao presidente Bolsonaro. Fiz ao ato de se propor uma campanha que estimula as pessoas a saírem de casa. Não é hora de sair de casa. Aliás, não é essa a orientação
do Ministério da Saúde. Ontem eu assisti, por acaso, o briefing, ou seja, as informações dos dois secretários da Saúde que trabalham com o ministro Luiz Henrique Mandetta, o secretário executivo do Ministério e o secretário responsável pela área de epidemias, dois senhores que eu não conheço pessoalmente, mas os respeito porque falam com propriedade, falam de forma pausada, fundamentam as suas observações e ontem mesmo, ambos, ao falarem com os jornalistas, diziam e reafirmavam: fiquem em casa, resguardem as suas posições em casa, trabalhem remotamente, atendam às recomendações dos estados onde já foi decretada a quarentena, como é o caso de São Paulo e alguns outros estados brasileiros, de forma muito tranquila e equilibrada. E a quarentena tem prazo marcado, ela termina no dia 7 de abril. Esperamos até lá não ter que renovar a quarentena, mas estamos trabalhando exatamente para reduzir o impacto de pessoas infectadas Tem e, chance, governador? reduzir mortes. Tem chance da gente terminar a quarentena no período que é definido ou depende do que vai acontecer daqui para frente? Depende, Datena. Ainda não se pode afirmar isso definitivamente. Nós temos que fazer o acompanhamento diário. Por isso que essa é uma guerra diária. Todos os dias nós temos que avaliar circunstâncias, a multiplicação, a tendência feita e avalizada por aqueles que tratam da epidemia. A ação integrada com o Ministério da Saúde ajuda muito e tem ajudado, eu tenho certeza que continuará sendo assim. O esforço de comunicação, como que você tem feito. Aliás, a Rede Bandeirantes de comunicação tem sido muito correta também nos seus diferentes meios de comunicação e informar e dar informação correta aos seus ouvintes, aos seus internautas, aos seus telespectadores e aos seus leitores. Essa é uma guerra de saúde, é uma guerra econômica, mas também uma guerra de comunicação, para que não haja acesso ao fake news. E aproveito para recomendar os que estão nos assistindo, nos ouvindo e nos acompanhando agora, sempre seja fiel ao seu veículo de comunicação, ao seu programa de rádio, ao seu programa de televisão, ao seu portal na internet, aos programas de rádio e televisão. As pessoas estão ouvindo mais rádio, estão assistindo mais televisão desde o início dessa crise do coronavírus e permaneçam tendo essas fontes de informação e não fontes desconhecidas e que muitas vezes propagam notícias ou ruins ou falsas ou notícias que não correspondem à verdade, ainda que não sejam chamadas fake news, deliberadamente feitas para prejudicar as pessoas, mas é o que eu chamo no jargão em inglês as wrong news, as notícias erradas, pessoas que pegam uma informação, trabalham como se ela fosse uma informação definitiva e propagam. Isso gera temor, gera desinformação. Então, é o bom momento de acompanharem programas de rádio, televisão, portais de internet, os jornais na sua versão eletrônica e impressa. E falar, dialogar, fazer isso que você tem feito diuturnamente, Datena, desde a manhã quando você está na rádio até a tarde quando está na televisão, informando, debatendo, ouvindo todos os lados. É assim que se faz um bom jornalismo e, obviamente, assim que as pessoas se informam corretamente. Vereador, vai até o dia 7, a princípio, esse isolamento. A gente está preocupado demais. Eu fiz a mesma pergunta ao presidente Jair Bolsonaro. A gente está preocupado demais, primeiro, com o nosso pessoal da saúde, né? Nós estamos vendo que muita gente que começou o combate ao coronavírus está sendo acometida pelo coronavírus, que é uma coisa até natural, porque tem contato direto com as pessoas infectadas, né? Isso é uma coisa até lógica. E muita gente reclama, não é aqui em São Paulo só, não, no Brasil inteiro. Porque quando a China parou, por exemplo, de fabricar máscaras, começou a faltar máscara do mundo inteiro. Lá a curva está na descendente e agora o governo brasileiro está começando a importar uma quantidade enorme de máscaras, luvas e insumos, né? A gente fala em insumos, para esse pessoal de linha de frente. A mesma coisa em relação à polícia, a bombeiro, ao pessoal do SAMU, que tem contato direto com as pessoas que podem estar infectadas. Mas principalmente o sistema de saúde, se ele começar a passar a ser vetor da doença, aí nós estamos perdidos, porque o cara vai no hospital para se curar, ele não só não se cura, como contamina o médico, contamina o enfermeiro e tal. Então, como é que está a chegada desses insumos por via terrestre e via aérea, governador? Isso é importantíssimo para esses heróis que estão lutando pela gente, não? E você falou bem, Datena, são heróis. Os profissionais da saúde pública e da saúde privada.
todos eles, enfermeiros, técnicos, médicos, legistas, todos que atuam na saúde nesse momento, tanto na área pública quanto privada, são heróis e merecem ser tratados desta maneira. Há profissionais de saúde que estão dormindo no seu local de trabalho, no seu hospital, no seu pronto-socorro, para poder atender mais pessoas e dar o resguardo a essas pessoas. É por isso que nós temos que ter a compreensão da gravidade deste momento. Não é um fator que possa merecer ser minimizado. Nós não temos uma gripe, um resfriado, temos uma situação grave. E os profissionais de saúde sabem a dimensão dessa gravidade. Por isso, está certo você, Datena, em homenageá-los com a denominação de heróis. São heróis, sim, assim como os profissionais da segurança pública e privada, que têm trabalhado também muitas horas ao longo do dia para proteger a população, proteger o patrimônio público, proteger supermercados, hipermercados, farmácias, hospitais, os postos de abastecimento, no caso aqui da capital de São Paulo, CEAGESP, e outras áreas, para que tudo corra normalmente, para que o abastecimento seja feito e as pessoas possam trabalhar em paz e com as suas vidas e os seus bens protegidos pela Polícia Militar de São Paulo, assim como pelas guardas metropolitanas das grandes cidades aqui do nosso estado. Então, a nossa homenagem também, Datena, aos profissionais de saúde que estão trabalhando, eles estão salvando vidas e, por isso mesmo, eles estão sujeitos, infelizmente, a adquirirem a infecção. E eu dou o exemplo do nosso médico e nosso amigo, seu médico há mais de 30 anos, meu médico também há mais de 30 anos, que é o doutor Davi Wipp, talvez o maior infectologista do país, um especialista nesse assunto, e não foi por falta de resguardo, ele sempre teve procedimentos muito corretos, mas ao atender dezenas e dezenas e dezenas de pessoas todos os dias, infelizmente acabou sendo infectado. Não foi por falta de cuidados, não foi por falta de equipamentos, das chamadas EPIs, equipamentos de proteção individual, nem de falta de conhecimento. Foi uma circunstância. Então, há um certo número que estima-se entre 15% a 20% dos profissionais de saúde que podem estar expostos à virose e podem contrair o vírus. Se forem profissionais com menos de 60 anos, eles terão uma enorme chance de se recuperarem rapidamente, inclusive, na quarentena. Pessoas, profissionais com mais de 60 anos, evidentemente, vão ter que ter cuidados especiais no tratamento. Sobreviverão também, desde que tenham o cuidado devido e o atendimento médico adequado e resguardo. E aproveito mais uma vez, Datena, para recomendar aos que estão assistindo e acompanhando você, sobretudo agora, a sua audiência está impactando, na média, 30%, 35%, 40% mais do que a média que já era alta, que você tinha antes do coronavírus. São pessoas que estão em casa nesse momento, ouvindo, assistindo, querendo informações do Datena e do Brasil Urgente. Por isso, tomo a liberdade de recomendar aqui, fiquem em casa, aguardem o término da quarentena, que será no dia 7 de abril. Espero que não tenhamos que renová-la, não podemos falar e afirmar isso ainda, mas se todos ajudarem, nós vamos ter resultados bons. E eu quero repetir, Datena, o que mencionei rapidamente no início da entrevista. Essa é uma guerra com fim determinado. Nós estamos vivendo uma guerra que já produziu, só no Brasil, 68 mortes e 1.223 infectados. E que no mundo, infelizmente, já produziu, isso em São Paulo, os números que eu acabo de dar. No mundo, são 430 mil pessoas infectadas, 27 mil pessoas já faleceram, sendo que aqui no Brasil, 92 perderam as suas vidas. Mas é uma crise gravíssima, com o fim determinado. Diferentemente de uma guerra armada, que começa, tem um início, mas você não sabe quando termina, a guerra contra o coronavírus tem fim determinado. Ela não se estenderá por um prazo maior, superior. Aliás, os dados são do ministro Luiz Henrique Mandetta. Tem uns picos e desce, né? Isso, exatamente. Nós vamos agora para o período de pico em abril, o que é grave, mas será menos grave se as pessoas ficarem em suas casas. Depois ela desce no final de abril, vai se estabilizando em maio, junho e julho. Os dados, repito, são do Ministério da Saúde. E se Deus quiser e as pessoas ajudarem também e respeitarem essas orientações, quem sabe já em agosto nós já estejamos de volta ao trabalho, ao emprego, à produção, às ruas, os parques abertos, tudo funcionando normalmente. Este é o meu desejo, embora eu não possa ainda afirmar isso definitivamente. Mas o que eu posso afirmar é que o coronavírus, a crise, tem prazo determinado, tem um fim. Sei.
O que eu não entendia, eu até pedi para mostrar algumas gravações antigas outro dia, é porque que a Europa já estava, a China então nem se fala, a Ásia nem se fala, mas a Europa estava começando a entrar numa situação terrível, a Itália já estava com uma situação terrível, de ontem para hoje, acho que morreram mil pessoas, mas naquela época já se sabia que o coronavírus era um vírus diferente, que ninguém sabia o que era, estava matando gente pra caramba. Eu não entendi porque aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, se liberou o carnaval para milhões de pessoas na rua. Aqui em São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, que veio de gringo para cá, provavelmente contaminado pelo coronavírus. Será que a gente já não tinha noção naquela época de que o carnaval poderia ser um fator determinante de espalhar esse coronavírus? Porque estão dizendo na Itália que teve um jogo lá entre Atalanta e Valência, da Espanha, que foi uma bomba relógio, que levou grande parte da infecção da Itália para a Espanha, que passou a ser um país profundamente atingido. O carnaval não pode ter provocado isso, a gente não devia ter acordado um pouco antes e não permitido esse carnaval que nós tivemos aqui, esse carnaval de rua que nós tivemos aqui, não é aqui só não, desses estados todos, é uma crítica geral que eu já fiz lá atrás. O senhor não concorda comigo ou não? Datena, eu tenho que esclarecer a você e também aos seus telespectadores e ouvintes. Até o término do carnaval, nós não tínhamos nenhuma vítima de coronavírus aqui. Aqui não, mas lá fora. Aqui não, mas lá fora já tinha. Mas não havia, naquele momento, sanitariamente, repito, política sanitária do país, quem faz é o Ministério da Saúde. Mas eu aqui tenho a obrigação de defender o Ministério da Saúde, o ministro Mandetta, porque nós não tínhamos nenhuma ocorrência no Brasil que pudesse justificar a não realização do carnaval até aquele presente momento. Apenas depois do carnaval é que nós tivemos a primeira pessoa infectada que veio da Itália, infelizmente. Eu me permito, governador, discordar do senhor com todo respeito, porque vírus é um negócio terrível, é uma arma química. Eu acho que se foi o Ministério da Saúde que permitiu também, está errado o Ministério da Saúde, não sei se de ordem nacional. Eu não tenho procuração para defender o Ministério da Saúde. Eu sei. Mas quando estava o pessoal, o bicho estava pegando lá pra caramba na Europa, gente morrendo pra caramba, jogo sendo cancelado de uma hora para outra. Não foi só aqui, não. Estados Unidos a mesma coisa, NBA comendo solta e tal. De repente os caras fecharam de uma vez. Eu acho que não foi só o Brasil. Não foi só o Brasil. Estou falando de São Paulo, estou falando do Brasil inteiro. Eu acho que muitos países deveriam ter tomado precaução antes que a coisa se alastrasse. Mas até aí já foi. O que nós vamos fazer? Não é? Eu conversei... pode complementar. Desculpe a interrupção, é que eu tinha essa visão. Não, é justo que se esclareça isso. Mas eu repito, mesmo não tendo procuração do Ministério da Saúde, a minha área é o Estado, mas eu tenho que fazer a defesa, porque não houve nessa circunstância ninguém que estivesse infectado ou com esta possibilidade concreta a ponto de se limitar a realização do carnaval. Mas eu vou dar aqui um outro exemplo para você. A nação mais desenvolvida do mundo, a nação com a melhor economia do mundo, do qual você é admirador e eu também, que são os Estados Unidos da América. As maiores barreiras sanitárias do mundo são feitas nos Estados Unidos da América. Você sabe disso, todas as vezes que você foi para lá, você viu a forma com que o processo de migração é feito nos Estados Unidos. E eles demoraram. E lá nos Estados Unidos, eles seguiram um determinado protocolo sanitário e hoje é a nação mais infectada e com o maior número de mortes do mundo. Superou a Espanha, superou a Itália, superou a China. E veja, Estados Unidos da América. Então, é preciso, repito, sem ter procuração para defender o Ministério da Saúde, mas neste caso... Porque eles demoraram também. Eles demoraram também. E você acha que no Brasil só tem esse número de casos que a gente está anunciando aqui? É porque nós não testamos. Se tivesse testado como na Coreia, o secretário Wanderson, lá do Ministério da Saúde, é um desses caras que está falando lá em Brasília, ele falou aqui anteontem, né? Sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha, quando chegarem os testes, e nós estamos importando testes pra caramba, com certeza o Brasil vai estar entre as nações que mais têm coronavírus
e a letalidade vai aumentar demais. É porque nós não sabemos quem está morrendo de coronavírus de verdade ou quem já morreu de coronavírus. Naquela época lá do carnaval, o vírus demora 14 dias para se manifestar. Então devia ter gente infectada pra caramba aqui, mas isso o senhor teve a sua posição, foi até muito legal, que defendeu a área federal e se colocou numa posição de defesa realmente de que fosse liberado o carnaval. Eu achei que foi uma bobagem. Eu achei que tinha que ter sido interrompido o Campeonato Brasileiro, achei que tinha que ser interrompido carnaval e daí por diante. Para depois fechar tudo de uma vez. Lá nos Estados Unidos os caras estão levando pau pra caramba. Eu estava assistindo um jogo da NBA, de repente lá um baita jogão e ia ter um outro jogão depois. De repente parou tudo. Parou o jogo e falou, e cadê o outro jogo? Ah, não vai ter porque um cara foi detectado com coronavírus. E, por sinal, um cara da NBA, um cinegrafista da NBA, morreu essa semana passada. Porque ele fez uma matéria dentro do vestiário de um time onde havia pessoas... Uma pessoa infectada. Uma pessoa infectada. Governador... Se você me permitir uma última mensagem... Não. Tinha mais pergunta a fazer para você. Mas eu tenho... Não, eu sei. Não, a equipe pediu para desconectar, mas é pergunta importante. Porque eu fiquei sabendo que no HC... Aqui no HC... Já vem sendo feita pesquisa com cloroquina, mas azitromicina há algum tempo já. O doutor Wong me falou, o doutor Anísio me falou, que são pesquisadores fantásticos. O que é que o senhor pensa desse remédio para ser usado aí como a única coisa que nós temos hoje, pelo menos, com forma definitiva, para se combater essa doença, governador? Datena, você sabe que eu não fujo a respostas. Nós nos conhecemos há quase 30 anos. Eu não fujo a respostas. Mas eu não sou médico, portanto, eu não sou habilitado a oferecer uma resposta segura a respeito desse medicamento. Nós temos na Secretaria da Saúde pessoas que são especialistas, são capacitadas a dar essa informação com precisão para este número gigantesco de telespectadores e seguidores que você tem. A própria doutora Sato, que é hoje a nossa coordenadora do Centro de Contingência, ela tem mais de 35 anos de vivência como especialista em epidemias. Ela poderá lhe responder isso ou ainda hoje, se houver tempo no programa, ou amanhã, no momento em que você desejar. Ela é médica e especialista e a resposta que ela dará é uma resposta precisa. Eu já entrevistei ela sobre isso. Ela é muito serena, como toda oriental, muito serena. Não, ela é ótima. Aliás, é uma oriental que vai falar agora. E ela fala que não só esse medicamento está sendo usado e que já várias pessoas tiveram alta de hospital aqui em São Paulo. É uma pesquisadora conhecida internacionalmente. Ela faz parte do grupo montado pelo senhor de combate aí ao coronavírus, e ela vai falar coisas muito legais. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nessa pergunta, porque ela faz parte dessa força-tarefa que o senhor montou aí. Entendeu? E ela é precisa, como você já observou. Essa é uma entrevista boa. Que eu recomendo que os seus telespectadores e seus seguidores acompanhem na sequência. E ao me despedir, eu vou pedir liberdade a vocês para fazer uma mensagem aos caminhoneiros da Pena. Claro. Aos caminhoneiros que estão ajudando o Brasil a continuar a ser abastecido. Não há nenhuma crise de abastecimento, não há nenhuma perspectiva nesse sentido. Nós devemos muito aos caminhoneiros do Brasil. Os caminhoneiros, muitos dos quais acompanham, ouvem você e seguem você e respeitam você. A minha mensagem a eles: todas as estradas no estado de São Paulo e as interestaduais estão abertas e funcionando normalmente. Nós tiramos a pesagem, a obrigatoriedade da pesagem em todas as estradas. Restaurante está funcionando? Todos os postos de combustível estão funcionando. Eu, inclusive, ontem pedi ao nosso secretário de Transportes, João Otaviano, que você conhece bem, para que rechecasse não só os postos de combustíveis das redes, mas também os individuais. O sistema de alimentação está funcionando. Apenas aqui um esclarecimento importante. Não funciona apenas as mesas coletivas, as mesas compartilhadas, mas a alimentação com carne, com proteína animal, com arroz, com feijão, enfim, os pratos que os caminhoneiros
tanto gostam, são servidos e apresentados em quentinhas, em embalagens especiais. É um drive-thru? Exatamente, é um drive-thru no funcionamento normal. Todos os postos estão nesta condição. E se houver eventualmente alguém que não esteja, obviamente que nós aceitaremos a denúncia e agiremos imediatamente. Mas é importante prestigiá-los, apoiá-los nesse momento. Legal. E reconhecer o grande valor e a importância deles para o abastecimento de alimentos, de medicamentos, de insumos em todo o Brasil a partir de São Paulo ou para São Paulo. Depois você não vai reclamar que eu falei menos com você do que com o Bolsonaro. O Bolsonaro falou 1h30. E você falou menos tempo porque a sua assessoria está pedindo para te liberar, porque você deve ter agenda para cumprir. Mas não reclame, hein? Não, eu nunca reclamo. Porque se você não reclama, a rede social reclama. Bom, você ouviu o Dória pra caramba e ouviu o Bolsonaro pouco. Outro dia falar, não. Falei, porque o Dória falou mais do que o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro falou 1h30 aqui. Aí eu te ouço 20 minutos aqui, os caras vêm encher o meu saco. Isso é que é pior, pô. Então, o Dória está querendo encerrar a entrevista porque ele precisa cumprir a agenda dele. Então, depois vocês não me torrem a paciência aqui da rede social, não. Ah, o Bolsonaro falou 1h30, o Dória falou só 30 minutos. Outro dia foi o contrário. Você ouviu muito o Dória, ouviu pouco o Bolsonaro. Pô, eu ouvi quem queria falar e o tempo que se dispôs a falar. Claro. Tá bom, governador? Olha, fique absolutamente tranquilo. Estou contente de poder falar com você, com os seus Eu também estou feliz. Com os seus ouvintes. Você sabe como eu gosto de você há tantos e tantos anos. A entrevista está completa, está boa. E eu tomo a liberdade até de sugerir aos seus telespectadores, acompanhem a entrevista com a doutora Helena Sato. Você vai entrevistá-la ou na sequência ou daqui a poucos minutos, porque ela detém informações muito Agora a doutora importantes. Nilce. Ou a doutora Nilce. Que é ótima. É uma pesquisadora fantástica. Ela vai falar coisas fantásticas sobre esse remédio e outros remédios estão sendo pesquisados para combater essa maldita doença aí. Então, eu cedo o meu tempo aos médicos especialistas que valorizam a ciência para valorizar o seu programa e a qualidade da informação. Essa é uma maneira de dar no pé. Boa, gostei. Tchau, Dória. Obrigado, governador. Muito obrigado, um grande abraço a você. Foi um prazer falar com o senhor. No momento, apesar dos pesares, de tudo, da tristeza, um bom final de semana a todos e a você também, Datena. Que Deus nos ajude e vai nos ajudar.